enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pai, nós acabamos de ler esta palavra e pedimos a sabedoria, a revelação, a instrução do Teu Espírito. Senhor, nós temos ouvido já a Tua voz neste culto, desde o começo aqui o Senhor tem falado na oração, nos louvores, e agora, Deus, pela Tua palavra, a Tua igreja ouve. Enquanto eu estiver pregando, Deus, toca, cura, liberta, transforma, renova, tira todo o impedimento e faz milagre na vida do Teu povo, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja, dando um aplauso bem forte, bem bonito, para adorar e glorificar aquele que morreu na cruz no teu lugar, que é Jesus. Nós temos aqui a palavra dizendo sobre uma travessia do mar da Galileia, onde Jesus, ele ordena aos seus discípulos que passem para a outra margem. Esta foi uma travessia do mar que não correu muito bem, porque os discípulos aqui no barco, obedecendo a ordem de Jesus, indo para o outro lado, eles enfrentaram no meio da travessia um vento contrário. Um vento contrário que estava trazendo ondas para açoitar o barco deles. Um vento que levantou ondas que estavam jogando água dentro do barco dos discípulos. E isso gerou um problema muito grande, porque eles não estavam conseguindo romper aquela situação. A Bíblia diz que eles estavam fatigados a remar, estavam cansados de remar, estavam cansados de lutar contra as ondas. Mas nada resolvia, a força do mar e do vento era muito grande. Mas quando eles pensavam que não iam conseguir chegar do outro lado, quando eles pensavam que o barco ia naufragar, agora aparece Jesus vindo de encontro a eles, sobre as ondas do mar. Aparece Jesus no meio daquela noite, e eles não entenderam que era Jesus, eles não discerniram que era o Mestre, eles acharam que era um fantasma, que era um espírito, e então gritaram de medo. Imagina esses homens já assustados, com o mar revolto, imagina o coração deles já aflito, cansados, e agora eles veem um vulto chegando, porque era noite, não tinha como ver perfeitamente. Mas quando eles pensavam, agora está tudo perdido mesmo, aí então Jesus grita e diz: não tenham medo, sou eu chegando, não temais, aleluia. E é maravilhoso, porque a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Eles não podiam vê-lo perfeitamente, mas a voz dele eles podiam ouvir, e eles reconheceram: é o nosso Mestre Jesus que está chegando, aleluia. Mas no meio disso, ainda assim, houve um dos discípulos que quis fazer a prova. Houve um dos discípulos que quis ter a experiência. Eu nem digo que Pedro ele duvidou aqui, eu nem digo que Pedro ficou incerto se era Jesus.
Ele não ficou incerto que era Jesus. Ele queria ter uma experiência neste momento. Porque Pedro era o tipo de pessoa, discípulo curioso, aventureiro. Então ele pensou: tudo bem, se é Jesus mesmo, eu vou fazer o mesmo que ele está fazendo agora. Então, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Eu digo para você que Pedro não tinha dúvidas que era Jesus, porque ele não estaria disposto a descer do barco e entrar nas águas do mar revolto, se ele não tivesse certeza que era Jesus falando. Ele não seria louco de se lançar no mar e se perder nas águas. Então ele só teve coragem de descer e pôr os pés, porque ele sabia que era Jesus. E ele fez assim, ele desceu, ele colocou o pé sobre as águas e os seus pés se firmaram, diga aleluia. O segundo pé se firmou, aleluia. E então ele começa a ir dando passos, e ele vai dando uns passos sobre as águas daquele mar. Oh, glórias a Deus, aleluia. Mas em um momento, agora sim ele duvida, agora sim ele sente medo. Em um momento agora, ele começa a perceber a força do vento, a força das ondas. E então ele sente medo. E ele tem dúvidas, não dúvidas sobre Jesus, agora ele tem dúvidas sobre ele mesmo. Será que sou eu mesmo que estou aqui? Será que eu estou podendo mesmo caminhar sobre as águas? Será que isso é uma realidade para mim? Quando ele sente medo, ele sente dúvida. E quando ele sente dúvida, o sobrenatural se vai, e então ele afunda. Mas antes que ele se afogasse, lembra que Jesus chegou ali para não deixar os discípulos se afogarem. Então, antes que Pedro se afogasse, Jesus chega e segura na mão dele e o levanta e diz para ele: você teve medo, porque você teve medo, homem de pequena fé, eu estou aqui, aleluia. E então Jesus sobe com ele para o barco, e quando Jesus entra no barco com ele, tudo se acalma. O mar se acalma porque o vento cessa e tudo fica uma bênção. E ali eles adoram e glorificam ao Senhor pela grande providência. Aleluia. Eu sei que você já ouviu essa mensagem 1 milhão de vezes. Eu já preguei ela uns 3 milhões de vezes. Aqui mesmo já umas milhares de vezes. Mas a palavra de Deus, ela nunca perde o seu efeito. Ela nunca fica velha, ela nunca fica pobre, ela nunca fica fraca. Porque Deus sempre tem uma revelação nova para mim e para você, amém? Quem veio aqui para receber as revelações de Deus, então diga amém. Então vamos nas revelações que Deus tem nesta palavra para mim e para você. Quando eu leio essa palavra, eu vejo um grande milagre. Um grande milagre porque Jesus chegou. E o tema desta mensagem é este: Jesus chegou. Jesus chegou aqui hoje neste culto. Jesus chegou hoje na tua casa. Jesus chegou hoje na tua vida financeira. Jesus chegou hoje na tua família. Jesus chegou hoje na tua saúde. Jesus chegou hoje na tua história. Jesus chegou para quê? Para mudar a circunstância que ninguém mais pode mudar, para transformar a situação que ninguém pode transformar, para fazer o impossível se tornar possível e para trazer à realidade o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Quem crê nisso, diga glória. Então a palavra de Deus, ela começa a me revelar aqui coisas extraordinárias. Primeiro, versículo 22, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Eles entraram no barco por quê? Porque Jesus ordenou. E o que é que deu essa entrada no barco? Uma grande luta, uma grande aflição, uma grande dificuldade no meio do mar. O que eu aprendo aqui é o seguinte: que os discípulos não enfrentaram o mar revolto porque eles estavam em pecado, porque eles estavam em desobediência, porque eles estavam fora da vontade de Deus. Pelo contrário, eles enfrentaram porque eles estavam seguindo a vontade de Deus, porque eles estavam obedecendo a ordem do Mestre. E quantas vezes isso está acontecendo com a sua vida? Quantas vezes isso acontece com a nossa vida? De nós estarmos fazendo perfeitamente a vontade de Deus, e mesmo assim o vento se levanta contra, as ondas vêm contra, a situação fica ruim. Por que é importante a gente aprender isto? Porque é um conceito errado na mente de muitas pessoas, talvez não na sua,
Mas na mente de muitas pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu ouço falar, o conceito errado de quê? Dois conceitos errados. Um é o contrário do outro. Primeiro conceito errado: se eu fizer a vontade de Deus, tudo vai dar certo para mim. Nada vai dar errado. Meu caminho sempre vai ser vitória. Meu caminho sempre vai ser bem sucedido. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Porque eu vejo na Bíblia aqui esses homens obedecendo a voz de Jesus e as coisas dando errado para eles. As coisas não funcionaram como era para funcionar para eles. E eu sei que tem muita gente aqui passando por isso. Você ora, você jejua, você busca, você adora, você vem à igreja, você dá oferta, você dá dízimo, você é fiel, você não está em pecado, você é obediente, mas o vento está contra você. A situação está contra você. A luta se levantou no seu caminho. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você pode ser o mais santo e obediente, mas mesmo assim você vai enfrentar lutas. Mesmo assim a onda vai levantar contra a sua vida. Então se prepare para sofrer aflições, mas não se esqueça que Jesus já chegou. Diga glória a Deus. O outro conceito errado é que luta e aflição é sinal de pecado e de falha na vida da pessoa. Quantas vezes a gente ouve isso? O irmão está passando uma luta, aí alguém começa a julgar: ah, ele deve estar em pecado, não é possível, deve ter alguma falha na vida dessa pessoa, deve ter alguma brecha, não, essa pessoa deve estar pagando alguma coisa, não é possível passar essa luta sempre, passar essa tribulação, não é possível. Meus amados irmãos, é o seguinte: nem sempre aflição, luta é sinal de pecado. Pecado traz tempestade? Traz. Pecado traz aflição? Traz. Porém, nem sempre a aflição é sinal de pecado. Aqui eu vejo homens de Deus fazendo a vontade de Deus e mesmo assim sendo aflitos. Essa palavra é para você. Para você que muitas vezes tem sido acusado pelo diabo, muitas vezes tem sido acusado por pessoas que tem tocado o dedo na ferida da tua luta e muitas vezes tem falado coisas que tem trazido aflição ao teu coração, dizendo que você está em erro, que você está em falta, que isso que está acontecendo na tua vida é porque você não está orando direito, é porque está falhando em alguma coisa. Tira isso da sua mente. Se o seu coração está em paz com Deus, não importa as circunstâncias. Circunstâncias são momentos. O importante é o que vai acontecer depois da circunstância. E o que vai acontecer é o que aconteceu aqui. Jesus chega e muda a história. E Ele está mudando a minha, está mudando a sua, está mudando a nossa situação nesta noite. Levante a sua mão e dê glória, porque é uma palavra profética para quem crê e para quem recebe. Aleluia! Diga glórias ao Senhor. A palavra profética do culto é para quem crê e para quem recebe. Se Deus manda uma palavra profética e todos creem e recebem, todos serão abençoados por essa palavra. Mas se Deus manda uma palavra profética e só 2 ou 3, serão somente esses 2 ou 3 que creem e recebem, que irão receber a palavra, que irão viver a bênção da palavra. Aleluia! Então, continuando aqui, a primeira lição que eu aprendo é que nem sempre luta é sinal de pecado, porque o justo também sofre aflição na vida. A segunda lição que eu aprendo aqui nesta palavra é que os discípulos estavam lá remando, estavam lá tentando atravessar o mar, só que acontece algo, que eles lutaram do cair da tarde até quase o amanhecer do outro dia, naquela tribulação. E nesse tempo todo, onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Essa é a pergunta de muita gente aqui. Onde está Jesus nesse tempo todo que eu estou lutando? Onde está Jesus quer dizer, cadê o poder de Deus na minha vida? Onde está o sobrenatural de Deus na minha história?
Para onde foram as promessas de Deus na minha vida? Porque eu estou passando por tanto esse tempo de aflição, mas eu não vejo nada. Onde está Jesus? Aonde está Jesus? No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 a seguir, você vai ver a mesma história que eu estou contando aqui. E nesta mesma história, onde estava Jesus? Jesus estava no monte, vendo os discípulos lá no mar, passando por aquela tribulação. Aonde está Jesus? No mesmo lugar que ele sempre esteve, no alto, no monte, na glória dele. Mas ele não está lá alheio ao que você está passando aí. Ele está vendo tudo. A sua vida continua diante do controle daquele que tem o domínio sobre todas as situações. Aonde está Jesus? Jesus está olhando por você. Jesus está olhando para você. Jesus está zelando pela tua vida. Jesus está cuidando dessa situação. Você não viu ele ainda, mas ele nunca deixou de te ver. Aleluia. Você não viu ele ainda, mas ele nunca deixou de perceber a sua luta, de saber do seu sofrimento. Aleluia. E sempre que eu leio na Bíblia Jesus vendo, oh glória. Sempre que eu leio na Bíblia Jesus vendo, eu também leio Jesus falando a seguir e Jesus fazendo a seguir. Isso acontece junto. Você pode pegar a experiência. Toda vez que a Bíblia fala Jesus viu, você vai ver que a seguir Jesus falou. E logo quando Jesus fala, ele opera. Aleluia. Jesus já viu a sua luta, sua prova, sua dor, sua aflição, seu sofrimento. E ele agora está falando. Eu estou vendo tudo. O que vai acontecer daqui adiante é o operar dele. Diga aleluia. Aqui Jesus viu. Depois Jesus desceu. E quando Jesus desceu, ele falou: não tenham medo, sou eu. E depois que ele falou, ele entrou no barco e acalmou tudo. Vai acontecer na tua vida exatamente assim. Aleluia. Então, Jesus está vendo. Só que, terceira lição que eu aprendo aqui. Mas a quarta vigília da noite. Foi na quarta vigília. Quarta vigília. Qual é este horário, quarta vigília? Os romanos, aqui era o horário romano. Os romanos dividiam a noite nas vigílias, 4 vigílias. De 18 às 21 horas a primeira vigília, 21 horas à meia-noite, segunda vigília, meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília. Então, a quarta vigília da noite foi entre 3 e 6 da manhã que Jesus foi de encontro a eles. Agora pega comigo aqui, que a multidão, que multidão era essa? A multidão do capítulo 14, da primeira multiplicação de pães e peixes. Pega que essa multidão passou o dia inteiro com Jesus. Pega que essa multidão foi alimentada sobrenaturalmente no deserto e que a noite já estava caindo. Foi depois que Jesus alimentou essa multidão que ele ordenou os discípulos a entrarem no barco. Eu entendo que já estava chegando a noite. Já estava chegando a noite. Então eu posso dizer com muita certeza que eram por volta de 18, 19 horas, 20 horas, era por aí. Mas ainda era aquele dia quando os discípulos começaram a atravessar o mar. Mas Jesus só foi de encontro a eles quase ao amanhecer do outro dia. Foi um período longo, uma noite de luta, de aflição, de sofrimento, de ficar sem saber o que acontecia adiante, mas Jesus chegou, a quarta vigília. Por que a quarta vigília? Por que não a terceira vigília? Qual o mistério da quarta vigília? Por que não a segunda vigília? Por que é que Jesus não chegou imediatamente? Por quê? Qual é o mistério? O mistério é simples. O mistério é que o tempo de Deus foi a quarta vigília. É o mesmo mistério que está acontecendo na tua vida. Por que é que Jesus não chegou ontem com milagre? Por que é que Jesus não mudou ontem a tua história? Por que é que Jesus não chegou hoje com a tua resposta? Por que é que a porta não se abriu agora para você? Sabe por quê?
porque ainda não é o tempo de Deus. É difícil aceitar isso, irmão? É muito difícil. Porque a gente não tem noção da hora do relógio de Deus. Porque na eternidade as coisas são diferentes daqui. Então nós andamos de acordo com esse relógio. Nós queremos as coisas de acordo com o que esse relógio aponta para nós. Que é a nossa hora, que é o nosso tempo. Mas Deus não trabalha assim. E porque a gente não sabe qual é a hora de Deus, a gente fica ansioso. A gente fica aflito, a gente fica desesperado muitas vezes, a gente fica angustiado. Todos nós passamos por isso. Todos nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo determinado, mas não vai ser assim, é no tempo de Deus. E eu glorifico porque é no tempo de Deus, sabe? Porque no tempo de Deus é o tempo perfeito, é a hora exata, é a hora da bênção perfeita que vem a nós e não acrescenta dores, mas ela nos enriquece. Você não está entendendo nada, irmão, eu sei. Você não está entendendo nada dessa luta sua. Você não consegue entender por que Deus está te fazendo esperar. Não precisa entender. Você precisa apenas descansar. Descansar. Aí você me diz, pastor, se esperar já é difícil, descansar é impossível. Se você realmente confia no Senhor, se você realmente entregou a sua vida nas mãos dele, então você aprende a confiar e você aprende a descansar. Deus está dizendo para você nessa noite: confia e descansa, porque quem confia descansa, e quem confia descansa aguenta esperar a quarta vigília, que é a hora da bênção completa, a bênção perfeita, a bênção que vem para te preencher e não vai te acrescentar dores. Quantas bênçãos eu pensei que era para ontem, mas hoje eu recebi. E eu me lembro do ontem, eu penso, glória a Deus que não foi ontem, porque se fosse ontem, hoje eu já teria perdido. Por quê? Porque nós não estamos preparados para muita coisa ainda. Ou porque a própria luta é para nos preparar para coisas maiores do que a bênção que nós imaginamos. Sabia disso? A própria luta é Deus te preparando para te levar além daquilo que você imagina. E aí a gente remexe para lá, remexe para cá, briga com Deus para lá, briga com Deus para cá, resmunga, murmura, reclama, chora, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, soca a Bíblia, pega a Bíblia, guarda a Bíblia, tira a Bíblia. É ou não é? Eu não leio a Bíblia mais. Não funciona para mim. Guarda, depois vem o temor, se eu me perdoo, vou ler a tua palavra. Aí lê. Não funciona para mim, guarda. Né? Pode ser que não aconteça com você, mas com alguém aí está acontecendo. Porque Deus não fala em vão. Aleluia. Então é o seguinte, confie e descanse. Eu não sei se o seu horário, o horário de Deus para você é a primeira vigília, a quarta vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, eu não sei. Eu só sei que a hora chega. E a hora de Deus vai chegar, meu amado, minha amada irmã. E por causa disso você já pode glorificar ao Senhor. Porque você vai viver a hora, o melhor momento de Deus para a tua história, para a tua vida. Foi na quarta vigília. E como é que Jesus chegou para eles? Como é que Jesus chegou? Jesus chegou andando sobre as ondas do mar. Oh, que maravilha! Qual era a maior aflição dos discípulos? Ver o barco se enchendo d'água. Qual era o maior medo dos discípulos? Morrerem afogados. E o que é que Jesus faz agora com a aflição deles? Com o medo deles? Com o que estava açoitando o barco deles, batendo no barco deles. O que é que Jesus faz agora? Jesus vem pisando sobre aquilo tudo. Está debaixo dos meus pés a onda que te afronta. Está debaixo dos meus pés a onda que te amedronta. Está debaixo dos meus pés esta situação que te traz dor. Este problema que tirou o teu sono. Esta luta que tirou a tua paz. Está debaixo dos meus pés. É Jesus mostrando autoridade sobre a situação. É Jesus mostrando: eu estou no domínio. Eu sou maior. Eu estou por cima. Você pode glorificar Ele por isso. Jesus está por cima dessa luta,
que para você é tão grande, mas para Jesus nem nada. Ele anda por cima disso, ele pisa por cima disso. Esse demônio que te afronta está debaixo dos pés de Jesus. Essa enfermidade que veio está debaixo dos pés de Jesus. Esse problema financeiro para você é tão grande, você não consegue sair. Para você, irmão, é a onda grande para você, mas para Jesus isso não está com nada. Jesus já está pisando, já pisou sobre isso. Autoridade e poder pertence a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio para sempre. Guarde isso. Guarde isso. Pode aplaudir ao Senhor. Guarde isso, porque quando o diabo vier dizer para você, você está perdido, você está acabado, acabou para você. Quando vier a circunstância, a situação vindo para você dizendo, agora acabou, você está quebrado. Veja como eu sou tão grande, você não consegue passar. Mostra para o diabo, mostra para a circunstância, mostra para a luta. Eu vou usar até um provérbio que o pessoal usa muito aí, ó. Mostra para eles o tamanho do seu Deus pisando na cabeça desta situação. Aleluia! Diz para o diabo, Jesus é maior, o meu Senhor já pisou na tua cabeça. Diz para o problema, o meu Senhor é maior, ele já pisou na tua cabeça. Jesus foi andando sobre as ondas. Aí Pedro olha a situação e junto com os outros discípulos eles gritam de medo. Mas quando Jesus diz, não tenham medo, sou eu, não tem mais, Pedro quer ir sobre as águas também. Mas antes de falar de Pedro sobre as águas, eu quero falar aqui que os discípulos, quando eles estavam naquela luta, Jesus chegou, eles não conseguiram discernir a imagem, a presença de Jesus. E tem muita gente aqui passando por isso. A luta está tão grande na tua vida, meu irmão, tão grande, irmã, na tua vida, que Jesus já chegou, mas você não consegue sentir a presença dele. Você não consegue discernir que ele chegou. Você não consegue entender que ele está perto. Tudo que você consegue ver é o mar alto e o vento forte, é o que você sente batendo em você e as ondas entrando no barco. Mas Jesus está ali, Jesus já chegou, Jesus já está mostrando, eu estou no domínio, mas você não consegue ver. E quando você tenta ver algo mais do que você vê, na sua mente, é um fantasma. Na sua mente, você só vê coisa ruim. Você só vê coisa das trevas. Você só vê o diabo chegando perto. Mas quem está perto de você é Jesus. Mas a luta não consegue deixar você ver. Sua visão está sendo turvada por causa da luta. Mas nesta noite, a voz do Senhor está dizendo para você, não tenha medo, eu estou ali contigo. Saiba que eu já cheguei para mudar a sua situação. Então se alegre pelo poder da minha presença. Se alegre porque eu já cheguei. Deus vai fazer muita gente aqui que não está sentindo a presença dele na luta. Jesus vai fazer você sentir a presença dele. A partir de hoje, você não está sozinho. Tem gente sentindo sozinho no meio do mar. Você não está sozinho não. Jesus já chegou. Se tu mesmo manda me ter contigo sobre as águas. Jesus falou, então vem Pedro. Pedro então desce. E ele vai andando sobre as águas. Ele vai caminhando sobre as águas. O que é que Jesus quis mostrar quando ele ordena que Pedro desça e vai andando sobre as águas? O que é que Jesus quis mostrar nisso? Jesus quis mostrar para mim e para você que ele também nos deu poder e autoridade. Ele nos deu autoridade contra a situação, autoridade contra o diabo, autoridade contra a enfermidade, autoridade contra os levantes do inimigo. Jesus quer que eu e você usemos a autoridade que ele próprio nos deu. A palavra de Deus, ela diz para nós que o Senhor, Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, o Senhor, ele deu aos seus discípulos, inclusive a mim e a você que somos discípulos também, ele nos deu uma ordem de pregar.
E ele nos deu no versículo 17 autoridade para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pegar serpentes, escorpiões, para até ser imortal quando houver um veneno querendo destruir a nossa vida. Nos deu autoridade para pôr a mão e mandar a doença ir embora. Jesus nos deu poder e autoridade. A palavra de Deus, ela diz sobre o poder do Espírito Santo. O Senhor disse: recebereis poder, Atos 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que é poder? É autoridade, e não é poder do irmão e da irmã, é poder de Deus, é o próprio poder de Deus que foi colocado para mim e para você. Para quê? Para pregar o Evangelho em primeiro lugar, mas também para colocar debaixo dos nossos pés a circunstância adversa, o diabo, a afronta. Jesus quer que você também ande sobre as águas. Eu penso comigo que Jesus ficou se perguntando: por que os outros não vêm também? Porque só Pedro? Eu acredito que Jesus pensou assim: ô João, desce do barco. Ô Tomé, desce do barco. Ô Judas, até você, Judas, desce do barco também, vem encontrar comigo. Jesus está dizendo para você: desce do barco. Sai do barco do natural e começa a andar no sobrenatural de Deus. Começa a caminhar pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé para a salvação e também para tudo. Sai do natural. O barco representa o natural, a luta, a capacidade humana para vencer a luta, a força humana para vencer a luta, que não conseguiram vencer. Mas agora Pedro deixa os remos, deixa o barco e vai andar com Jesus. Tenha fé, meu irmão. E quando o diabo aparecer no seu caminho, manda ele embora no nome de Jesus. Quando vier a situação adversa, se levante contra ela. Surgiu um problemado na sua vida, o que você vai fazer? Em nome de Jesus, essa situação já está resolvida. Creia nisso, porque no nome de Jesus é a autoridade que você tem. O diabo está mostrando gracinha na tua casa, na tua vida. Se levante e diga: Satanás, aqui não, bata em retirada, porque no nome de Jesus você não faz parte da minha vida. Essa vitória eu já recebi. A porta está fechada, em nome de Jesus, porta se abra, porque o meu Jesus tem a chave que abre todas as portas. Nós temos que ser ousados, meus amados, ousados, corajosos. Às vezes nós só aprendemos um tipo de oração. Aquela oração: Deus me abençoa, é ótimo, faça essa oração. Aquela oração: Deus me dá vitória, é ótimo, faça essa oração. Mas a Bíblia também nos ensina a usar autoridade na oração para declarar coisas. Então comece a declarar no poder do nome de Jesus. E aquilo que é alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, a palavra de Deus irá resolver, e o nome de Jesus é autoridade na tua boca. Amém? Levante a mão e dê glória para Ele. Levante a mão e dê glória para Ele. Aleluia! E aí o que acontece? Quando Pedro vai andando sobre as águas, oh que maravilha, eu estou andando sobre as águas, eu estou indo sobre as águas, eu vou encontrar com Jesus. Mas aí o vento, ó, a onda alta, e o vento soprando forte. Pedro começa a ver aquilo, e ele pensa: será que sou eu mesmo? O quê? Eu estou sobre as águas mesmo? E aí ele sente medo, e aí ele afunda, porque ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de olhar para o mestre. Ele perdeu o contato com o mestre e começou a olhar demais para as circunstâncias, para as aflições. E é o que está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. Tem muita gente no meio do povo que está afundando espiritualmente, que está apagando espiritualmente, que está morrendo espiritualmente, que está se deixando levar-se pelas ondas das circunstâncias, dos problemas, das aflições. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus. Deixou de ver o que Jesus fez e o que Ele faz. Deixou do contato da oração e do jejum e da adoração ao Senhor. Perdeu o contato. Focalizou demais nos problemas e está afundando. Coração cheio de dúvidas, cheio de medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Eu nem sei como eu cheguei até aqui. Será que eu saio dessa um dia? Será que Deus vai resolver? Será? E aí o coração se enche dessas coisas. E aí a pessoa começa a afundar, começa a perder a batalha.
Mas mesmo que você esteja perdendo a batalha, mesmo que a sua fé esteja diminuída, bem pequenininha, ou talvez nem tenha mais, saiba que Jesus não se esqueceu de você. Ele desceu do monte e andou sobre as águas, para que você não morresse nessa situação. E ele chegou e pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você duvidou, mas eu continuo aqui. Vem comigo, vamos no barco, eu vou mudar essa situação agora. Fica de pé, por favor. Talvez você esteja neste ponto da tua vida, afundando sem força, mas Jesus está aqui dizendo para você: você não vai perecer. Segura na minha mão bem forte, que eu te levanto. Mas eu não tenho força para levantar. Jesus: não é você que se levanta, sou eu que te levanto. Mas Jesus, eu já estou no meio do mar, eu não acredito mais que eu possa andar sobre as águas. Não tem problema, eu agora andarei com você. Apenas me dê a mão e você vai comigo sobre as águas. Aleluia. E Jesus entra no barco, e quando ele entra no barco, o mar fica calmo. O mar se acalma, a onda baixa, oh, aleluia. Cadê agora o desespero? Cadê a aflição? Cadê a aflição? Cadê? Eu não vejo Jesus orando, eu não vejo Jesus fazendo barulho, eu não vejo Jesus fazendo nada. Eu vejo só Jesus chegando no barco. Jesus só entra no barco. Entrou, acalmou. Isso se chama autoridade e poder. Quem tem autoridade e poder não precisa nem falar, é só chegar quem resolve. E esse é o seu Jesus. É o Jesus que eu disse aqui no começo, que ele já chegou. E se ele já chegou para você, e você crê que ele já chegou, então, meu amado, minha amada, essa onda, esse vento, esse mar revolto, essa situação já foi resolvido, porque Jesus chegou. E onde ele chega, ele resolve. Aonde ele chega, ele resolve. Ele está resolvendo tudo aqui agora. Só quem crê, levante a sua mão direita para ele. Eu estou sentindo a unção dele, a glória dele aqui, aleluia. Eu estou vendo o cadeado sendo quebrado, sendo estourado. Deus está mudando histórias e situações aqui. Põe a mão sobre a tua cabeça e agora. Põe a mão sobre a tua cabeça e agora. Porque esse Jesus está vivo. E ele está presente aqui neste culto. E seja qual for a sua circunstância e situação, hoje ele acalma esse vendaval. Senhor Jesus, vai tocando. Vai tocando agora. Vai tocando agora em cada vida. Vai tocando agora em cada situação. Vai tocando em cada circunstância e agora. Eu não sei, Senhor, qual é a situação que está afligindo esse coração. Qual é a luta, qual é o vento. Mas eu sei de uma coisa, que nesta noite o Senhor está aí, acalmando essa luta. Está acalmando, está abaixando esta onda. A onda financeira contrária, a onda da saúde debilitada, a onda do problema na família, a onda da notícia ruim. Em nome de Jesus, nesta noite, esses demônios que se levantaram para destruir a vida desta pessoa, para destruir a família desta pessoa, para destruir os sonhos desta pessoa, para destruir a saúde, para destruir a história, as finanças, está agora debaixo da autoridade de Jesus. E no nome de Jesus agora, vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai caindo por terra. Portas vão sendo abertas, situações vão sendo mudadas, problemas vão sendo solucionados agora, doenças vão saindo desses corpos agora, pelo poderoso nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Só você que crê que Jesus já chegou na tua vida, levante a mão direita e dê glória para ele. Levante a mão direita e dê glória para ele, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. E saiba que nesta noite, toda essa mensagem foi uma profecia para a tua vida. E a profecia de Deus, ela se cumpre. Então ponha isso no teu coração. Porque nós iremos ouvir testemunhos de mudança.
E não é mudança de 1 para 2, não. É mudança radical. É mudança que vai fazer a diferença na vida de muitos aqui. E que irão testemunhar desta mensagem. Que trouxe para você a profecia de que a onda se abaixa hoje. E o vento se acalma. Porque Jesus está contigo no mundo. Amém? Glória a Deus.